Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, onipotente, iluminai a nossa mente. Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anuncie o vosso louvor. Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs. Sábado, estamos já no final de semana, já nos preparando já para celebrar o dia do Senhor. Nesse dia sabático, nós somos convidados a preparar o nosso coração para viver o descanso, para nos refugiarmos no Senhor. Como assim Nossa Senhora também fez. Estando próxima do Senhor, ela soube escutar a voz de Deus e soube acolhê-lo, de fato, no seu anúncio. Quem se refugia no Senhor sabe qual é a voz a que escutar. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje também a igreja celebra a memória dos mártires São Paulo Mique e companheiros, jesuítas, mártires nas terras japonesas, lembrando que foi exatamente em Nagasaki. Então, hoje nós celebramos estes santos, que lá do lado oriental deram também a própria vida em favor do Evangelho, sendo primeiramente acolhidos pelo governo na época e depois pelo próprio governo foi retirado a capacidade, foram privados do anúncio do Evangelho. Aqui, antes de falar propriamente do Evangelho, um dos pontos fundamentais que agride a vida cristã é minar a liberdade humana. O que é a liberdade humana? A liberdade significa a capacidade de atuar, de agir, né? De pensar, de refletir. E nos parece, né, que no mundo que nós estamos vivendo hoje, quantos governos, quantas autoridades tentam minar isso no coração do ser humano, com ideologias, com formas de pensar, com escalões de alto poder, né, para privar de tudo. E nós precisamos rezar ao Senhor e pedir a graça para que aprendamos a lidar. Né? Nós sabemos que aos poucos nós vivemos certas ideologias que até de uma forma reflexiva, né, seja nos livros de história ou também nas realidades que nós já refletimos, nós estamos ainda vivendo resquícios dessa realidade, né? Porque a liberdade é um dos pontos fundamentais, é o único ponto fundamental que dá ao homem a capacidade de pensar, de ter uma autonomia, de refletir, né? Hoje nós sabemos que, claro, a liberdade ela também tem o seu limite. Eu posso ir até aonde o outro inicia. A minha liberdade termina onde começa do outro, para não ferir, né? Para não machucar, para não privar, para não massacrar, né? Mas muitas vezes de uma forma até manipuladora, essa liberdade, esse jeito de autoritário, de uma maneira sutil, possa privar as pessoas de viver uma tal liberdade. É importante esse ponto porque nos leva a muitas reflexões hoje, né? Hoje nós vivemos um conflito enorme, né, de conceitos de liberdade, né? E também de conceitos de autoridade, porque só se pode existir um conceito verdadeiro de liberdade se existir um conceito original da sua essência, que é a autoridade. Todo mundo está no cargo, mas nem todo mundo tem autoridade, porque reflete uma segurança, reflete aqui, meus irmãos, um coração que está longe. Aqui eu coloquei entre aspas para dar um gancho na liturgia, né? Porque, na verdade, quais são as realidades que nós somos privados muitas vezes? A primeira privação é a forma de crer, é a forma de rezar, é a forma de manifestar a fé, porque a fé nos leva à liberdade. A fé
conscientiza corações. A fé desperta. A fé, segundo, vai de contramão àquilo que o marxismo fala, que a religião é o ópio do povo. Não que a religião é o ópio do povo. Na verdade, quando Marx ele tenta minar a religião na sociedade, é porque ele sabe que um dos pilares que conscientiza a sociedade, que muda o coração da sociedade, é a religião, é a fé, é a igreja. Então, minando a igreja, né, fechando as portas da igreja e privando o povo numa vida de espiritualidade, adoece o povo e o povo não tem como rezar, não tem como manifestar, não tem como ter fundamento naquilo que possa lutar contra, porque a fé nos dá liberdade para viver a vida de espiritualidade, para viver a família, é a liberdade privada, podemos dizer, né? É uma propriedade privada. A liberdade de agir e ir e vir, a liberdade de trabalhar, a liberdade de você trabalhar, investir o seu dinheiro no que for melhor, né? Então, tudo isso, existe uma liberdade de eu fazer, claro, respeitando a normativa que aquela sociedade me coloca, não de uma forma opressora, mas de uma forma que nos leva a respeitar aonde termina a minha liberdade e começa o outro. Então, eu tenho que respeitar o espaço do outro e saber qual é o meu espaço também. Então, a liberdade é o que é o dom de Deus, que nos torna como a sua imagem e semelhança. Fora disso, nós nos tornamos escravos. Então, por isso que a perseguição, a realidade cristã, é para minar a liberdade, porque ser de Cristo é ser livre. Livre para agir, para fazer as boas obras, para denunciar as ideologias, as realidades que o Estado muitas vezes coloca, que nós devemos lutar, né? Então, esse que é o ponto, é isso que nós devemos aprender com São Paulo Miki e companheiros. Porque vai dizer o Salmo, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. É interessante porque por que nós podemos enxergar esse pastoreio? Como nós vamos enxergar este pastoreio que vem do Senhor? Primeiramente, quando nós nos colocamos aos seus pés. Por isso que Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo de 30 a 34, vai dizer realmente, Jesus ali, eles estão voltando da missão, contaram tudo o que havia feito, e Jesus pede, então vamos então para um lugar à parte, para um lugar deserto e descansar um pouco. Quer dizer, a palavra descanso na Sagrada Escritura significa santificar. Como que nós vamos santificar? Como nós vamos iniciar a nossa vida na prática, no testemunho, dando testemunho das boas obras, estando com o Senhor, estando com Ele, porque é em Jesus que nós somos iluminados. É na vida de oração, é na espiritualidade que nós sabemos quem somos e o que precisamos realmente. O descanso remete o quê? Que nós somos impotentes, que não damos conta do recado, nem tudo damos conta do recado, que precisamos parar, que precisamos rever os nossos sentimentos, que precisamos tomar consciência dos nossos pecados e deixar Deus trabalhar em nós. Será que eu estou aproveitando desse descanso? O descanso do cristão, não o descanso de uma pessoa mundana, porque o descanso da pessoa mundana é o descanso, eu tenho que procurar outras coisas para fazer. O descanso da pessoa mundana é o esgotamento, é se esgotar nas coisas, mas não é parar. O que significa parar no Senhor? Significa, meus irmãos, trazer em nós essa espiritualidade, deixar o bom pastor nos conduzir. Para que isso aconteça, temos que nos afastar dos barulhos do mundo, temos que nos afastar daquilo que possa contaminar a nossa alma, porque o descansar é purificar-se, é santificar-se, é fortalecer-se diante de uma doença, de uma dificuldade. Se eu ficar
só na labuta, correndo para lá e para cá, eu vou me esgotar e vou fazer as coisas no automático e não vou parar para orientar, para ser orientado naquilo que o bom pastor, que é Jesus, me conduz. Porque, meus irmãos, nós somos chamados a viver isso. E assim nós vamos ter a condição de praticar o bem. Só pratica o bem quem sabe descansar. Só pratica o bem quem sabe respeitar o seu cansaço. E aprende-se a confiar no Senhor. Se eu estou cansado, eu não consigo fazer o bem. Se eu estou cansado, eu vou ser uma pessoa maldosa, eu vou expressar palavras que não serão agradáveis às pessoas. Se eu estiver cansado, o que vai acontecer? Eu não vou ter força para pensar. Se eu estiver cansado e eu não me descansar, o que vai acontecer? Eu vou ficar doente. O cansaço pior é o que nós carregamos, o peso, o jugo, que diante de Jesus, como ele mesmo vai dizer no outro evangelho, vós todos que estáis cansados e fadigados, vinde a mim, que eu vos descansarei. Tomai, lançai sobre mim o teu jugo, para que eu possa dar o meu jugo, que é o teu amor. Porque o Senhor é aquele que nos faz descansar. Que nesse dia já é preparação para o próprio domingo, já sábado, aprendamos a ter o coração da Virgem Maria. Para que tenhamos a ousadia de São Paulo Mito e companheiros, e assim aprendamos a aproveitar os tempos do descanso, ou organizarmos para viver este tempo. O tempo de descansar, eu tenho que aproveitar, desligar de tudo e deixar só a voz do pastor a me conduzir. Será que hoje está me faltando isso? Se eu fico parado no cansaço, eu não comungo, eu não rezo, eu não busco a espiritualidade, eu dou desculpas porque eu tenho que ir na igreja, a pandemia me cansa, eu estou fazendo isso, eu vou sendo minado na minha liberdade. Lembrando que uma pessoa que não respeita o seu cansaço, ela se torna escrava dos seus próprios atropelos e se esgota no final das contas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.